Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o país. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Há 12 anos, o Brasil constrói o seu primeiro satélite de sensoriamento remoto, o Amazônia 1, que foi totalmente projetado, desenvolvido, construído e que será operado pelo país. O satélite já está pronto para ser enviado à Índia, de onde será lançado em fevereiro do próximo ano. E o Brasil Consciência, desde que esse programa estreou, acompanha esta trajetória. No programa de hoje, você vai ver um resumo de tudo que nós já divulgamos sobre este importante marco da engenharia brasileira e também depoimentos inéditos coletados ao longo desta trajetória. Veja neste vídeo como foi o momento oficial de apresentação do satélite. O satélite Amazônia 1 foi o grande destaque da cerimônia oficial de posse do novo diretor do INPE, Clésio Marcos Ginardim, ocorrida no mês passado. Exposto dentro do LIT, o Laboratório de Integração e Testes brasileiro, o satélite foi alvo de fotos e vídeos da comitiva do ministro Marcos César Pontes e seus convidados. O LIT é um laboratório especializado em testes de satélite. O local é tão especial que há até controle do número de partículas em suspensão no ar. O satélite Amazônia 1 foi criado para fazer parte de uma família de satélites que incluiria ainda outros 2 modelos. Um deles de abertura sintética ou radar, conforme veremos mais adiante neste programa. Mesmo reconhecendo a importância do satélite para o avanço da tecnologia espacial brasileira, nem o ministro e nem o novo diretor do INPE demonstraram muito entusiasmo na continuidade do projeto. Está no nosso DNA fazer satélite. Não nos furtaremos a isso. Mas a gente pretende aproximar muito mais da indústria. Nós pretendemos começar a desenvolver satélites de menor porte, pequenos satélites. Quem viu a minha proposta, e o ministro certamente viu, ele percebe que nós temos, e isso não é só minha, o Darkton também teve um papel fundamental, eu vou dividir os louros com o Darkton, porque ele participou do processo de reestruturação que criou uma divisão de pequenos satélites. Então isso potencializa o INPE para não ficar dependente de um grande satélite, um grande Amazônia 2, um grande... Claro que é importante. Se tivermos oportunidade, ministro, queremos e faremos. Se o Brasil demandar, o INPE está aqui para atender o Brasil. Mas podemos fazer uma safra de pequenos satélites. Sem citar a antiga MEC-B, Missão Completa Espacial Brasileira, que previa a construção e o lançamento de um satélite brasileiro com um foguete brasileiro a partir da base de Alcântara, o ministro disse que essa nova visão da construção de satélites no Brasil pode alavancar antigos sonhos. Nesse centro, né, agora, na segunda fase do projeto, a gente passou a primeira fase de assinatura e aprovação do acordo de salvaguardas, agora na fase de planejamento integrado do centro e do entorno do centro. Isso é coordenado pela Agência Espacial com o Comando da Aeronáutica, e isso tem uma série de outros ministérios, tem um comitê, né, de desenvolvimento integrado. E por que isso é importante? A gente pensar sempre de forma estratégica. Quem conhece sabe disso, que eu não gosto de perder tempo com coisas aleatórias. Você tem que focar, né, e tudo aquilo tem que ser alinhado de forma que você economize tempo, dinheiro e assim por diante. Então, pensa bem, a partir do momento que a gente tem um centro de lançamento, que tem inicialmente capacidade para lançar foguetes de pequeno e médio porte, que é importante desenvolvermos no Brasil, a gente já tem feito esse desenvolvimento através da Vibras, através do IAE e etc. Então a gente está colocando um enfoque ainda maior nesses foguetes. E a capacidade de lançar os satélites feitos no Brasil, então se você imaginar, a tendência são satélites menores. Nós podemos desenvolver satélites menores e a gente tem que envolver também as universidades já para formar recursos humanos, formar o conhecimento, desenvolver sistemas críticos já em conjunto com tudo isso. Tudo isso vai casando, você vai convergindo para que a gente tenha nós temos as nossas demandas
a gente atenda as nossas demandas com satélites de pequeno, médio, grande porte, mas que a gente possa desenvolver esses satélites lá no Brasil, lançar de uma base brasileira com um foguete brasileiro. Esse era o sonho que a gente sempre teve no programa espacial e a gente está convergindo para esse sonho agora. Depois da coletiva, o ministro, o novo diretor e o gerente do Projeto Amazônia, Adenilson Silva, inauguraram uma placa comemorativa que marca o fim da construção do satélite. 3, 2, 1, vamos lá. Para com uma foto? Aqui assim, aqui. É verdade. É verdade. Parabéns, Adenilson. Parabéns para nós todos. O pessoal aqui trabalhou dia e noite, viu? O satélite está hoje no ar lá, está saindo do forno, porque esse pessoal trabalhou dia e noite, trabalhou durante a pandemia. Gente trabalhando em home office, nós tivemos que montar uma estação do lado do satélite para as pessoas trabalharem em home office e se comunicar com ele, fazendo teste de Covid regularmente, todo mundo se submetendo àquele exame que não é trivial, é chato, e todo mundo trabalhando dia e noite. Parabéns, Adenilson, parabéns a você e com isso parabéns a toda a equipe que trabalha em toda a missão, inclusive o pessoal que vai rastrear, o pessoal que vai coletar os dados, o pessoal que vai distribuir. Parabéns para todos, é um sucesso para o Brasil ter um satélite dessa natureza. Aí. Obrigado. Satélite Amazônia montado, testado, aprovado. E agora, o que acontece? A gente vai entrar na fase de verificações finais, né? Porque nós passamos por uma campanha estressante ambiental, que foi vibração, acústico e o termovácuo, né? Que durou por volta de 20 dias somente o termovácuo. Então a gente tem verificações finais, montagem de painel, alinhamento, e depois disso já é preparação para a campanha de lançamento, ou seja, embalagem para que nós possamos enviar para a Índia todos os satélites e todos os equipamentos. Esse processo de embalagem e o envio deve acontecer quando? Olha, obviamente, como eu disse, que a gente ainda tem que fazer teste, montagem e alinhamento, mas eu creio que vai ser a partir da segunda quinzena de novembro e a primeira semana de dezembro. E o lançamento propriamente dito deve acontecer quando? Hoje a gente, né, como é usual na forma, na área espacial, a gente ainda não está no período de definir a data, mas o mês já está definido, que é fevereiro. Já mais informações sobre o lançamento do Amazônia 1. Mas antes, vamos detalhar para vocês o que é esse satélite e como ele pode ser útil para o país. A missão Amazônia irá fornecer imagens de sensoriamento remoto, ou seja, feitas de fora da Terra, para monitorar o desmatamento, especialmente na região amazônica, e também a diversificada agricultura em todo o território brasileiro. O Amazônia 1 é o primeiro satélite de observação da Terra completamente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil. Ele possui uma câmera com 3 bandas de frequência no espectro visível e uma outra próxima do infravermelho, capazes de observar uma faixa de aproximadamente 850 quilômetros com até 60 metros de resolução. Para se ter uma ideia, a faixa coberta pelo satélite Amazônia é quase 2 vezes a distância entre Rio e São Paulo. Os satélites da família Amazônia serão formados por 2 módulos independentes. Um módulo de serviço, conhecido como plataforma multimissão, e um módulo de carga útil, que abriga as câmeras imageadoras e equipamentos de gravação e transmissão de dados de imagem. A figura que nós estamos mostrando nesse momento ilustra o satélite Amazônia 1 com seus 2 módulos acoplados. A plataforma multimissão
é esta parte que fica abaixo e o módulo de carga útil é esta outra parte superior do satélite. Nesta outra ilustração, podemos ver o satélite da forma como ele permanecerá no espaço, com os dois painéis solares abertos produzindo energia. Como vocês viram no vídeo, o satélite é composto por duas partes. A carga útil, que é a câmera e mais alguns dispositivos que vão fazer o imageamento da Terra, e um módulo de serviço que tem o tanque de combustível, os motores, os atuadores. Esse módulo de serviço, conhecido como PMM, ou Plataforma Multimissão, é um projeto brasileiro desenvolvido no INPE desde 2003, antes mesmo de terem decidido pela construção do Amazônia. Veja esse vídeo que nós gravamos em 2018, no dia em que estava sendo lançada a concorrência para o lançamento da Amazônia, um pouco mais do histórico do desenvolvimento da PMM. Acompanhe. O gerente do projeto do satélite Amazônia pela engenharia do INPE, o Adenilson Silva, que nós já mostramos nesse programa, é um servidor de carreira do Instituto que participa do desenvolvimento do satélite desde o início e que ainda aguarda os primeiros documentos da missão. Olha aqui, ó. Este aqui é o que é da plataforma, tá vendo? Este documento aqui, nem sei se tem data. Este é de 2013, tem mais de 5 anos. Tá vendo? Olha aí, 9 de 5 de 2013. Ah, este aqui que eu mostrei antes. Nossa, esse aqui praticamente, esse é da missão completa. Não, da missão completa é o que eu falo, é do satélite, não da missão completa, porque tem aqueles segmentos que eu falei, operação, controle. Na verdade, ele está no projeto desde antes do satélite, quando o INPE ainda desenvolvia apenas a PMM, a Plataforma Multimissão, pensada para ser versátil e atender diversos tipos de uso. O projeto Amazônia, formalmente ele iniciou no ano de 2008, né, que foi quando foi definida que ele seria uma missão de sensoramento remoto óptico. Foi quando definiu a missão. Mas o projeto como um todo, a gente iniciou um pouco antes. Foi por volta de 2002. Por quê? Naquela época, o Brasil, o INPE, a AEB, nós imaginávamos que, dado a nossa condição, né, de como que nós estamos organizados, seria muito interessante nós termos uma plataforma ou um módulo de serviço, que nós chamamos, que pudesse ser utilizada em mais de uma missão, não somente uma missão dedicada. Por quê? Porque nós temos necessidade de missão de sensoramento remoto, temos necessidade de missão científica e tem várias condições de órbitas e várias condições de como que o satélite tem que operar. Então, baseado nessa ideia, em 2002 foi iniciado o projeto, né, chamado Plataforma Multimissão. Mas ele não era não visava nenhum satélite. Então, trabalhou-se de 2002 até 2008, onde foram desenvolvidos e foi organizado o sistema que nós chamamos, né? Um satélite ele é composto por equipamentos, subsistemas e o sistema. Então, nessa fase inicial foi definido o sistema e alguns subsistemas. Em uma outra conversa, o Adenilson descreveu algumas das vantagens do projeto. Então é o seguinte, ó, a gente tem o Brasil aqui, tá vendo? E essa é a linha do Equador. Sim. Então, quando a gente começou a projetar a plataforma multimissão, nós queríamos que um satélite que fosse capaz de operar aqui em órbita equatorial, visando basicamente essa região amazônica, essa coisa aqui, que fosse capaz de operar em baixa inclinação, que é as órbitas do satélite SCD, que você conhece. O SCD está a 25 graus aqui em relação a essa linha.
e que também fosse capaz de operar em órbitas polares, que é o caso do Cibers. Por que uma órbita polar? Como a Terra está rodando, eu tenho a cada 5 dias a capacidade de imagiar completamente o globo. Qualquer parte do globo eu tenho condição de imagiar a cada 5 dias. Além disso, essa plataforma ela foi planejada para operar 600 km de altura até 1.200 km de altura. Entendeu? Por quê? Para permitir várias aplicações, além de sensoriamento remoto, que é a primeira missão, né, que é a missão Amazônia, ela também tem a capacidade de virar e apontar para uma estrela, inicialmente, ou para uma galáxia. E isso permite que você tenha missões científicas. Sim, você vira a câmera. O corpo ele tem a capacidade de girar e apontar para lá e ficar apontando para uma estrela. Então, ou seja, hoje, com o nosso desenvolvimento praticamente está pronto, o satélite está lá, vocês vão ver. Então, o que falta para nós agora nessa missão? Está faltando a validação em voo, que a gente chama, porque qualificada ela já foi. Naquela oportunidade, em outubro de 2018, Silvio estava empolgado com o satélite Amazônia e com as possibilidades que poderiam ser abertas com a validação em voo da PMM. A gente está numa fase que eu vou te falar muito interessante. Nunca o programa espacial teve na parte que nós estamos hoje. Então, tinha todo um pessimismo com relação à Amazônia, né? Você vê, mas olha, eu vou te falar, pessimismo, eu nunca tive pessimista. Você já me viu, a gente já conversou antes. Tá, eu acho que com trabalho, com dedicação, e eu vou te dizer o seguinte, ele poderá ser o driver agora dos próximos satélites. Porque praticamente muita coisa do que se pensa se fazer, essa plataforma pode ser usada. Por que não usar se é um negócio nosso, nacional? Aí, agora para terminar todo esse preâmbulo, é o seguinte, o desenvolvimento não se limita ao satélite. Está se desenvolvendo todo o sistema. O Brasil e o INPE nunca fez uma operação de lançamento de um satélite desse tipo e colocação na órbita. No caso do Cibers, isso é feito pelo chinês. O Brasil nunca fez uma campanha de teste integralmente nossa, que nós estamos fazendo. E no final, a gente vai ter que fazer, até por regulações internacionais, a retirada da órbita desses satélites para que ele reentre em 25 anos. Tá? Esse é o regulamento. Qualquer coisa que você coloque em órbita, depois de 25 anos ele tem que retornar para a Terra. Então, nós, é o que eu diria, com a missão Amazônia 1, ela funcionando adequadamente, a gente vai ter o domínio do ciclo completo de satélite dessa complexidade. Desde o projeto, planejamento de operação, teste, integração, colocação na posição correta em órbita e o que a gente chama de disposal, que é a retirada de operação. Na data da gravação dessa entrevista, a concorrência internacional para a contratação do lançador que colocaria o Amazônia 1 no espaço estava sendo publicada no Diário Oficial da União, com expectativa interna no INPE de conclusão da concorrência em até 30 dias. O lançador, você pode ter lançador dedicado ou lançador compartilhado, né, que a gente chama. O Amazônia, ele foi qualificado, naquela qualificação mecânica, para lançar por uma vasta gama de lançadores. Então ele pode ser lançado desde um lançador pequeno, dedicado só para ele, ou compartilhado com um lançador grande. O que vai depender é o seguinte, a nossa diretriz e a nossa estratégia nesse processo é aquele que me coloque o satélite na órbita que eu preciso com o menor custo para o país. É isso. Se vai ser grande ou se vai ser pequeno, a gente vai saber quando chegarem as propostas. Tá? Então, a gente tem os requisitos do que precisa, da órbita que tem que ser colocada, do erro que tem que ser colocado,
e a partir daí, aquele que ofertar o menor preço é o que deve ser contratado. E é um lançador, é uma licitação internacional. Internacional. Deve ser publicado no Diário Oficial da União hoje? Hoje ou amanhã. A concorrência foi aberta no dia seguinte e, como sabemos, a empresa norte-americana Spaceflight venceu a disputa ao oferecer o lançamento por 96 milhões de reais. Mas este é um assunto que nós vamos detalhar depois do intervalo. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de Volta, trazendo hoje um programa especial sobre o nosso satélite Amazônia 1, que deverá ser lançado ao espaço em fevereiro do próximo ano. Como nós dissemos no final do bloco anterior, nós vamos falar agora do lançamento. A Spaceflight, empresa norte-americana, venceu o certame em 2018 ao oferecer o serviço pelo custo de 96 milhões de reais. O lançamento deve acontecer na Índia, porque a empresa contrata serviços de outras empresas para levar pacotes ao espaço. Vamos ver como é que isso funciona nesse vídeo. Fundada em 1999, a empresa se apresenta como líder mundial no oferecimento de serviços de compartilhamento de viagens de lançamento e no gerenciamento de missões. Ela é uma espécie de agência de viagens espacial que contrata serviços de outras companhias para lançar satélites e outros experimentos ao espaço. Muitas vezes, a empresa pega carona, por assim dizer, em outras missões, lançando equipamentos menores em espaços compartilhados dentro do lançador, como nas missões da SpaceX, fato que foi até tuitado pelo chefão da companhia, Elon Musk. Não há uma estatística oficial para apontar se a Spaceflight é de fato a agência de viagens favorita para o mercado espacial, mas segundo a página da empresa na internet, ela já participou do lançamento de mais de 300 satélites. O Amazônia 1, porém, será o maior já lançado pela companhia, diz o release oficial publicado pela empresa após a assinatura do contrato entre a vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Spaceflight, Melissa Well, e o diretor do INPE, Ricardo Galvão. Desta forma, o satélite brasileiro será considerado a célula primária da missão, mas estará acompanhado de equipamentos menores a bordo do foguete indiano PSLV, ou Polar Satellite Launch Vehicle. O veículo de lançamento é considerado de terceira geração na Índia e foi o primeiro do país a ser equipado com fases de combustível líquido. Seu primeiro lançamento bem-sucedido aconteceu em outubro de 94 e desde então o foguete já colocou em órbita 48 satélites indianos e 209 satélites para clientes do exterior. Além disso, o veículo também foi usado nas espaçonaves Chandrayaan-1 em 2008 e Mars Orbiter Spacecraft em 2013, que mais tarde viajou para a Lua e para Marte, respectivamente. O PSLV é capaz até de colocar múltiplos satélites em órbitas diferentes, como aconteceu em 2008, quando o foguete lançou 10 satélites de órbitas diferentes ao mesmo tempo. O veículo é versátil e também foi usado para lançar satélites em órbitas geossíncronas e geoestacionárias, como os satélites da constelação IRNSS, a versão indiana do GPS. Bom, como a gente já informou nesse programa, o satélite Amazônia deverá ser enviado ao espaço em fevereiro do próximo ano. Mas é bom deixar registrado que a janela de lançamento nem sempre é tão precisa e o lançamento pode ser adiado dependendo das condições de tempo e clima. Não se assuste se acontecer em março ou um pouco depois. Isso é normal em lançamento de foguetes. Segundo informações da assessoria de imprensa do INPE, não há uma data definida para que o satélite seja enviado à Índia, mas os técnicos trabalham com o dia 22 de dezembro deste ano, ainda em 2020. E, inclusive, já realizaram um ensaio desse transporte usando caixas vazias, que você vai ver como é que funcionou agora.
A simulação de transporte do satélite Amazônia aconteceu há 3 semanas. O aeroporto de São José dos Campos, de onde o satélite será embarcado, e o INPE são quase vizinhos, com uma distância de menos de 3 quilômetros entre eles. Mas devido à sensibilidade da carga, o transporte é feito com todo cuidado, a exemplo do que aconteceu na operação de logística do Cibers 4A, que o Brasil Consciência também acompanhou. O satélite Amazônia tem cerca de 650 quilos de massa, mas além dele também serão transportados vários outros equipamentos usados no lançamento. As fotos que você está vendo da simulação do transporte foram feitas pela equipe de engenharia do INPE e disponibilizadas na página da Missão Amazônia 1 no Facebook. O Adenilson Silva, que é o responsável pela construção do Amazônia 1, falou um pouco antes nesse programa sobre os exaustivos testes aos quais o satélite Amazônia foi submetido. Nós vamos mostrar agora um pouco do que são esses testes que visam garantir que o satélite funcione perfeitamente lá no espaço, onde não dá para mandar manutenção. O último desses testes foi o de termovácuo, no qual o Amazônia 1 foi colocado dentro desta grande câmara que simula condições do espaço por quase 20 dias. Você pode ver aí as imagens do Amazônia dentro da câmara antes de ter sido apresentado ao ministro Marcos Pontes. O gerente do projeto e o diretor do LIT explicam um pouco desses testes para nós. Toda a qualificação ambiental do satélite, ou seja, nós repetimos aqui na Terra a vida de um satélite. Então, ensaios ambientais são aqueles ensaios, por exemplo, durante o lançamento. O satélite sofre um estresse de vibração e também um estresse acústico. O ruído do lançamento pode danificar um produto espacial. E nós temos shakers e temos câmaras acústicas que permitem que esses ensaios sejam feitos antes, obviamente, que o lançamento aconteça, de modo que o produto possa resistir a esse estresse, né? Depois, na órbita da Terra, o satélite ele vai estar, quando voltado para o Sol, quente. Quando escondido do Sol pela Terra, frio. Quando ele está na parte iluminada, a parte externa do satélite vai a mais ou menos 85 graus. Quando ele entra na parte escura, se o Sol está nessa direção, ele vai estar a menos 85 graus. Então, você vê que é um estresse térmico de uma faixa muito grande. E nós temos que garantir que o satélite vai funcionar nessas condições. Então, a gente submete o satélite a uma ciclagem térmica em vácuo. Porque em órbita ele vai estar em vácuo ou quase vácuo e há uma ciclagem de temperatura que pode variar em órbita baixa, em torno de mais ou menos 100 graus Celsius, mas temos capacidade para sair de menos 193 graus Celsius a 150 graus Celsius. Temos também câmaras de interferência e compatibilidade eletromagnética, porque no espaço precisamos repetir o comportamento eletromagnético do espaço. Lá no espaço não há interferências das rádios ou da televisão, ou dos telefones celulares, e também não há interferência e não há eco. Então, o sinal jogado para o satélite não vai refletir em outro lugar que não seja o satélite, ou o sinal enviado do satélite não vai refletir em outro lugar que não seja o próprio satélite, né? Então, precisamos repetir essa condição de blindagem e de ausência de eco. Por isso, nós temos câmaras blindadas e anecoicas, de diferentes tamanhos. Vamos ver agora imagens de alguns dos testes aos quais o Amazônia foi submetido. Boa tarde, nós estamos aqui no Laboratório de Integração e Testes do INPE, o LIT. Nós acabamos de fazer o teste de separação do satélite Amazônia. O teste de separação é um teste que a gente verifica e valida o dispositivo de separação que vai acoplado ao foguete e ao satélite, e na hora, antes de ele entrar em órbita, esse dispositivo tem que se separar.
né? Acabamos de fazer isso lá. Enquanto isso, nós estamos aqui com outras atividades em paralelo, que é em preparativo para a integração dos painéis solares no satélite Amazônia. É a primeira asa, o primeiro painel. Eles estão fazendo umas verificações elétricas, estão fazendo pontos de aterramento, melhorando isso e fazendo uma verificação que estava armazenada por alguns dias, né? Assim que a gente terminar lá as atividades, a gente começa a integrar o painel, esse painel, aí depois tira o outro painel do container e vai fazer a mesma coisa aqui, vai abrir, nós vamos checar toda a integridade dele e integrar ele ao satélite. Com os dois painéis integrados, a gente pode ir para os testes dinâmicos que envolvem vibração e acústico. Isso aqui é uma pasta de prata que aumenta o contato elétrico desses terminais com vamos dizer aqui, o painel, né? Esse painel é uma folha de carbono em cima de um honeycomb de alumínio. Então, como a gente não quer nada isolado, quando fica isolado, você cria cargas, né? Então, é importante que todas as partes metálicas estejam aterradas. A aterrada é conectada eletricamente. Então, a gente está na parte de integração do satélite Amazônia 1, né? A gente está na terceira fase de teste já do satélite, onde a gente já tem o satélite como um sistema integrado. No momento, a gente está fazendo os testes de FD, que são testes de falha de sistema, para ver a atuação do computador, a automação que ele tem com relação a algumas falhas que podem ocorrer no espaço, né? O satélite, como ele é algo que a gente não consegue fazer manutenção, então a gente tem que tentar todas as possibilidades de falha aqui para a gente não perder a missão quando o satélite estiver em órbita. Estavam explicando para a gente que vocês têm aí uma quantidade razoável, quilômetros em fios dentro desse satélite e vários outros componentes. Vocês testam um por um, não tem possibilidade de esquecer algum no caminho? Possibilidade é errar humano, né? Mas a gente tem uma equipe grande por trás disso, a gente tem bastante histórico, bagagem aí de outros programas, né? Então a gente traz tudo isso e a gente faz com que a gente não esqueça de nada no meio do caminho. A gente testa tudo, pino a pino, e tudo tem redundância também dentro do satélite, né? Então a possibilidade de a gente esquecer alguma coisa ou alguma falha é bem pequena. E o que esse monte de indicador, um monte de gráfico que tem aí nessa tela, o que vocês estão olhando dele agora? Então, aqui nesse momento a gente tem um quadro onde tem todos os equipamentos em forma generalizada, assim, mais a questão de se eles estão ligados, desligados, se eles estão atuando, o status de cada equipamento. Então, eu tenho vários componentes da parte de controle de órbita e atitude dele, que a gente tem que ficar verificando, vendo se eles estão atuando de forma correta. Tem a parte de power, onde eu vejo o consumo do satélite. Tem também a parte da missão, que é o payload, a câmera, onde a gente verifica se ela está em que modo de operação, se ela está em real time, stand-by, se ela está fazendo uma gravação de imagem, ou se ela está fazendo uma imagem em tempo real para a gente na Terra. A câmera já está instalada no satélite? Já está ela instalada. Já faz uma imagem dali se for necessário? Já, a gente na verdade é uma câmera especial, né, que ela fica no satélite de órbita baixa, então ele fica a muitos quilômetros da Terra. Então nós temos um equipamento que a gente chama de EGSE, que são equipamentos de suporte em solo, e na câmera em específico vai um simulador de imagem nela, onde a gente consegue verificar se a câmera está atuando de forma correta, se ela está conseguindo enxergar de forma correta a superfície terrestre. Legal. E para cá, o que tem? O que mais que vocês fazem? Então, todos os equipamentos que a gente tem em volta aqui são EGSEs. Aqui eu tenho toda a equipe que trabalha com a gente nos testes elétricos, tem o pessoal de teste mecânico também. E, então, todo mundo tem um computador onde consegue visualizar as telemetrias, que são os sinais que a gente enxerga do satélite, para poder ver a vitalidade dele, ver se ele está ok. Aqui também a gente tem uma parte de simulação, que é um software onde a gente consegue identificar aonde o satélite está, em que ponto da órbita terrestre ele está quando a gente começa as simulações de teste. É como se ele estivesse simulando uma viagem no espaço nesse momento. Isso, exatamente. Porque... Nessa primeira tela aqui, vocês veem o satélite, aquele espectro verde ali, o que? A câmera? Isso, seria a abertura da câmera, a faixa que ela consegue verificar, imagiar da crosta terrestre. Legal.
E ali naquela linha... Aqui é a órbita que ele está fazendo, então aqui nessa linha verde é a órbita do satélite. Então, tem momentos que ele passa por outras regiões, né, que não só no Brasil. E quando ele está passando nesse círculo aqui, ele está em visada, que a gente chama, que é quando a gente consegue pegar os dados em tempo real dele. E todos os dados que ficaram armazenados durante a passagem que ele faz em outros pontos. Quando ele passa por cima do Brasil, ele descarrega os dados que ele coletou ao longo do caminho dele. Isso, porque durante o caminho ele vai fazendo umas imagens, né, de outros continentes, de outros países, e depois ele descarrega essas imagens para a gente. Legal. E aqui eu tenho todo o sistema de EGSA. O pessoal nosso fez também todo esse desenvolvimento do EGSE aqui para a gente, a parte de software, de comunicação com o OCOI, que é onde centralizam as informações que vão para o computador e testam o satélite. Então, todos os equipamentos que eu tenho aqui são EGSS que fazem essa interface, que a gente tenta simular tudo para não ter problema durante a missão. Exatamente para a gente tentar ter o cenário mais próximo possível ao real e não ter problema durante a missão. Qual que é a parte mais difícil de fazer um satélite, na sua opinião? Na verdade, o satélite é um sistema complexo, né? A gente tem partes mais complexas, que eu diria que é a parte de controle de órbita e atitude, que é uma parte bastante minuciosa. A gente tem que testar todos os componentes, porque são sensores e atuadores em malha fechada, e então é tudo muito coordenado. Então essa é uma parte das mais complexas do satélite. Mas eu diria assim que o mais difícil hoje para nós é conseguir manter uma equipe aqui treinada para fazer essa integração. Você é funcionária pública, no caso? Infelizmente não. Eu sou bolsista CNPq e a maior parte da nossa equipe aqui é bolsista CNPq. Obrigado, viu? Obrigada a você. Agora a gente vai... Eu vou pedir para ela tirar. Legal. Você tira o microfone dela, por favor? Eu até esquecido, tá? Você esqueceu, daí a gente sai e fala assim, nossa, pessoal chato. Aí fica gravado, né? Bom, o satélite que vocês estão vendo aqui é o Amazônia 1 FM, é o primeiro modelo desse satélite. A gente já fez a integração do modelo de engenharia. Agora nós estamos concluindo a fase inicial, que é toda a integração do satélite, montagem dele e os testes iniciais. O satélite é dividido em dois grandes módulos. O módulo de serviço, que na verdade é a plataforma multimissão, e a parte de cima que é a carga útil, onde vão os subsistemas que fornecem os serviços que o satélite foi planejado. A gente está concluindo a amarração final interna do satélite. A cablagem que tem uma grande dificuldade, porque envolve muitos cabos. E para isso a gente só consegue o fechamento se a gente concluir toda essa amarração, limpeza, inspeções internas, qualquer observação antes do fechamento. Então não é simplesmente o fato de fechar. Por que é tão importante ter esse cuidado? O que pode acontecer com esses cabos aí e prejudicar a missão? Durante o lançamento pode ocorrer devido ao excesso de vibração do lançador, pode ocorrer escapar alguma peça, algum cabo, equipamento, tudo tem que ser revisado. Só que nessa fase do processo atual do satélite a gente está envolvido mais com a cablagem. Terminada essa montagem, a gente vai realizar os testes ainda com ele todo fechado, né? E aí, após isso, começam os testes ambientais. Então vão ter outros testes que são testes de vibração, testes acústicos, testes em câmera termovácuo, né, de simulação espacial, teste de separação com o dispositivo de separação do foguete. Terminar todas essas fases, esses testes, aí a gente faz um teste final e estaríamos prontos para ir para a base de lançamento. Trabalha no Amazônia desde quando? Desde 2013.
Está satisfeito por ver o trabalho sendo finalizado aí, finalmente com o lançamento? Estou muito satisfeito. Qual que é a sensação? Cada passo é uma emoção diferente, viu? Vamos esperar no dia do lançamento que aí que nós vamos, a chave de ouro é o lançamento. Mas durante todo o processo de AIT é uma alegria diferente. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência você tem informações sobre o desenvolvimento da indústria nacional com o satélite Amazônia. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, programa especial sobre o desenvolvimento do satélite Amazônia 1. E agora você vai ver que não basta projetar e construir um satélite que funcione no espaço. É preciso também preparar as equipes da Terra para receber os dados. Veja nesse vídeo o que o Brasil fez por conta do satélite Amazônia. A gente entrou aqui nesse ambiente, observou que tem uma tela, tem umas baias de trabalho, tem umas cadeiras aqui que parece que vem pessoas aqui assistirem alguma coisa, né? Queria que o senhor explicasse para a gente o que é essa sala. Então, aqui nós estamos no centro de controle, nós temos ao fundo a sala de controle principal do Centro de Rastreio e Controle de Satélites do INPE. Isso aqui é um pequeno auditório onde nós recebemos visitas, né, constantemente, para que vêm visitar o INPE, né, e gostariam de conhecer como é feito o controle dos satélites no INPE. O centro de controle é uma parte do centro de rastreio e controle de satélites, como eu disse, né? Esse centro de rastreio e controle de satélites é uma coordenação do INPE, que é composta pelo centro de controle aqui em São José dos Campos e mais 2 estações de rastreio. Uma delas está localizada na cidade de Cuiabá, que é o centro geográfico da América do Sul, né? E com isso, uma antena localizada em Cuiabá consegue cobrir todo o território nacional. O satélite passou sobre o Brasil, o sinal é captado, né, pela antena de Cuiabá. E a outra estação de rastreio, que contém a outra antena de rastreio, está localizada em Alcântara, no Maranhão, que fica no norte do Brasil, né, a 2 graus de latitude sul. Então fica próximo ao Equador e é onde está localizado o centro de lançamento de satélites do Ministério da Defesa. Tá? Então, por isso, é importante que se tenha uma estação de rastreio próxima ao centro de lançamento, porque o ponto de injeção do satélite em órbita seria visível à estação e imediatamente a gente conseguiria verificar o estado, né, de funcionamento de um satélite lançado a partir desse centro. A gente está instalando em Cuiabá uma nova antena de rastreio. Serão 2 antenas, de maneira que nós possamos atender a 2 satélites, rastrear 2 satélites simultaneamente, que seria o Cibers, por exemplo, e o Amazônia 1. A compra dessa antena ela foi efetuada através de um esforço conjunto, né, dos projetos do satélite, né, principalmente da gerência do Amazônia 1, por meio do ADNilson, que fornecendo os recursos, né, para aquisição dessa antena para o segmento de solo que a gente fala, para o centro de rastreio e controle. E com essa antena eu acho que a gente vai estar apto, né, a controlar 2 satélites simultaneamente. Também foi adquirido um software que permite que a gente planeje uma sequência de manobras iniciais de órbita do satélite cujo objetivo é transferir o satélite da órbita em que ele é inserido após a injeção pelo lançador à sua órbita operacional, que tem que ser uma órbita com várias características, heliosincronismo, tem que ser em fase com a rotação da Terra, tem que ter perigeu congelado, e tudo isso a gente consegue por meio do planejamento dessas manobras e do cálculo dessas manobras através desse novo software que foi adquirido também com recursos do satélite Amazônia 1. Então a gente está se preparando, né, para receber o controle da Amazônia 1
através dessas aquisições, através do desenvolvimento de um software e de controle em tempo real específico, né, para atender a esses satélites de sensoramento remoto, não só a Amazônia como os Cibers, e estamos preparando as bases de dados, né, com os dados de telemetria, os parâmetros exclusivos desses satélites. Isso tudo está sendo feito agora, além do treinamento e preparação e validação dos sistemas de solo, né, para garantir a confiabilidade do sistema. Todo o sistema de solo está sendo atualizado, né, de maneira que nós trabalhamos com componentes novos e com redundância, né, com peças de reposição suficiente, aqueles pontos críticos. Nós vamos mostrar para vocês agora 2 depoimentos. O primeiro do ex-diretor do INPE, Ricardo Galvão, que foi colhido em 2018. E o último do ministro Marcos Pontes, que foi colhido agora, recentemente, em 2020. Veja a diferença do tom sobre a construção de um satélite radar baseado na PMM e tire suas conclusões. Qual que é a importância do Amazônia 1 no desenvolvimento tecnológico do nosso país? O Amazônia 1, a parte importante dele, que é totalmente baseado numa plataforma desenvolvida e projetada pelo INPE. Então, nós não estamos importando nada de nada, o conceito foi feito aqui, o desenvolvimento foi feito aqui. E essa plataforma, do jeito que ela é feita, ela tem possibilidade de ser aplicada para vários outros tipos de satélite com vários outros usos. Nós temos o objetivo no INPE que, aos poucos, consigamos passar essa plataforma para a indústria, porque, é claro, o INPE não vai ficar fazendo todos os satélites que o Brasil precisa. A ideia do INPE é fazer aquilo que esteja na ponta científico-tecnológica, fazer aquilo que só o INPE pode fazer, que outras empresas não possam. Mas aquilo que é dominado, que é corriqueiro, o INPE tem interesse de passar isso para a indústria. É necessário estimular a indústria nacional. E a plataforma PMM, que nós chamamos de plataforma multimissão, tem exatamente essa característica, que pode ser usada para várias diferentes aplicações. Por exemplo, no convênio que nós temos com a China, nós estamos exatamente no momento discutindo qual vão ser os satélites que iremos desenvolver conjuntamente nos próximos 10 anos. A primeira opção que tem, que inclusive parcialmente veio até dos chineses, é desenvolver um satélite do qual nós não dominamos a tecnologia, que é um satélite baseado em radar. O radar é muito importante porque ele permite o monitoramento, por exemplo, do deflorestamento na Amazônia, mesmo quando tenha nuvens. Esse tipo de satélite nós não sabemos fazer. Então nós propusemos aos chineses desenvolver conjuntamente um satélite desse tipo, mas usando a mesma plataforma que a Amazônia usa, um pouquinho modificada. E eles já aceitaram, aparentemente já aceitaram. Então, essa é a importância, ter um desenvolvimento de algo que nós tenhamos domínio completo e feito aqui no país. Está discutindo agora há pouco aqui a possibilidade de se construir no Brasil, desenvolver, construir satélites de abertura sintética, né, com radares de abertura sintética, que é uma coisa que eu sempre achei importante, interessante, né, para se ter no Brasil. E hoje a gente vendo aqui as possibilidades existentes atualmente e as possibilidades que terão no futuro aqui dentro do INPE, você vê que isso não é ficar pensando em coisas impossíveis, não. Isso está dentro do nosso escopo. Independentemente de governos e ideologias, a PMM é uma conquista da engenharia espacial brasileira e não pode ser abandonada. Veja neste vídeo alguns dos desenvolvimentos realizados pela indústria nacional para fazer esse satélite. Acompanhe. A CENIC tem como pano de fundo, né, a área de materiais compósitos. Então, a nossa formação vem desde a época que trabalhávamos no DCTA nessa área de materiais compósitos. Então, são estruturas otimizadas, né? Agora, essa barra, ele faz aquela estrutura da PMM, ou ela é só no painel solar? Não, só no painel solar. O painel solar da PMM é algo parecido com esse daqui, tá? Também em fibra de carbono.
Esse pedaço aqui, esse cupom aqui, na realidade ele foi retirado de um painel do Sibras, não da PMM. Então ele tem uma coloração diferente, porque ele recebe um isolamento elétrico aqui, num material chamado Kapton. Mas a essência da estrutura do painel solar da PMM, que também foi desenvolvido por nós, é exatamente igual. Qual seja, um núcleo de colmeia de alumínio e uma folha de face em fibra de carbono. Na PMM você tem 3 painéis ligados e os painéis são conectados à estrutura do satélite através dessas barrinhas aqui. Na realidade, são 2 barras, né, que formam esse yoke. Isso aqui é chamado de yoke arm, é o braço do yoke. E o yoke, ele em inglês a tradução é forquilha, né? Então, parece uma forquilha mesmo, que conecta o painel solar ao corpo do satélite. Existe um equipamento no satélite chamado de SADA, que ele orienta o painel solar angularmente. Então, quando do lançamento, você faz um empacotamento, esse braço é dobrado, os painéis são dobrados e tudo isso fica empacotado, grudado no corpo do satélite. Quando chega no espaço, você, através do mecanismo de acionamento, corta um parafusinho de titânio que compõe o mecanismo de hold-down, que segura o painel, e ele então fica livre e molas fazem com que ele faça esse movimento. Clac, 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 pronto, você tem o painel solar aberto e paradinho, preso ao satélite por isso aqui. Aí esse painel ele tem que ser orientado em relação ao Sol, dependendo da posição orbital dele, da posição do Sol. Então existe um mecanismo, um motorzinho que enxerga o Sol e fica alinhando ele com o Sol para que você tenha o Sol o mais perpendicular possível, os raios solares mais perpendicular possível nas células, que é onde você gera a maior quantidade de energia elétrica. Bom, então, aí isso é a parte do gerador solar. A parte da estrutura mesmo, não é esse material composto? Não. Que material que é um material também classificado como material composto, tá? Também tem aquela característica que eu disse de não isotropia, né? Só que ele é um painel, ele é uma estrutura composta de painéis com um núcleo de colmeia de alumínio, tal qual essa daqui, só que a chapa de face, ao invés de ser fibra de carbono, é uma chapinha de alumínio, tá? As razões para isso, elas não são necessariamente só de resistência, existe problema de condutividade elétrica, condutividade térmica, por uma série de requisitos, de fatores, requisitos de sistema. O INPE especifica que quer a estrutura em painéis de alumínio, a gente chama painel alumínio, tá? Então, mas esse pedaço de painel aqui foi tirado da estrutura da PMM, tá? Então, a estrutura da PMM nada mais é do que um caixotão, né? Em painéis de alumínio, reforçados por uma espécie de esqueleto feito em tubos de alumínio, também desenvolvido por nós, que vão presos a um anel que conecta com o lançador de satélites. Para quem está em casa entender, qual que é a diferença dessa placa que você está segurando e uma peça de alumínio comum cortada e furada desse jeito aí? Ah, sim. Com essa largura. Boa pergunta. Basicamente, o peso. Tá? Essa estrutura é muito mais leve porque ela é uma estrutura
que segue os preceitos do material compósito que eu havia falado, ou seja, é uma estrutura não isotrópica. Essa estrutura, ela tem, por conta da colmeia, da forma como essa colmeia interna ela é orientada, né? Ela tem uma resistência numa direção bem maior do que na outra direção. Ou seja, você não precisa carregar peso morto. E ela é então uma estrutura muito mais leve do que se ela fosse uma chapa usinada de um bloco de alumínio, né? Então ela é bem mais leve. Então basicamente é peso, tá? E aqui você tem exemplos, né? Nós chamamos de insertos, né? São insertos de alumínio, também fabricados por nós, que são colados na estrutura. Se você olhar desse lado, você percebe que alguns insertos são passantes, outros não são passantes. Então, esses passantes, eles são usados para conectar esse painel com um outro painel, né? Esses insertos não passantes são usados para fixar equipamentos. Então, computador de bordo, bateria, todos os equipamentos do satélite são fixados através desses insertozinhos aqui, tá? Obviamente que fez parte do nosso desenvolvimento dimensionar esses insertos e as suas instalações de tal modo que ele atenda a esses esforços que o painel vai enxergar durante o voo, né? Então, se você tem, por exemplo, uma bateria que pesa, vamos supor, 25 quilos, né? Durante o lançamento você tem, por exemplo, 10 vezes a aceleração da gravidade, ela vai pesar 250 quilos. Você tem que testar isso tudo em solo para ter certeza de que teus insertos vão aguentar o equipamento. Não apenas por conta do desenvolvimento da indústria nacional, mas também por conta do risco de obsolescência daquilo que já foi desenvolvido, é necessário que o país continue investindo na ciência espacial. A câmera MUX, um dos grandes triunfos brasileiros no desenvolvimento dos cibers e também do Amazônia, ainda nos serve para o desmatamento, mas já está ficando para trás tecnologicamente. Veja. Né? Quer dizer, logicamente, os americanos e os europeus e mesmo os chineses agora evoluíram bastante nessa questão de câmeras, e a nossa câmera já foi projetada já há mais de 10 anos, né? Então ela não tem a qualidade exata de um Landsat 8, por exemplo, ou Sentinel-2A e 2B, mas elas servem, né, para muita coisa aqui no Brasil, e principalmente para o desmatamento. A câmera WFI, que é de campo largo, né, ela enxerga 800 km de largura, e agora a gente vai ter o Cibers 4, o 4A, e em junho o Amazônia 1, que vai ter uma câmera também WFI. Então a gente vai ter uma revisita muito grande, principalmente sobre a região amazônica, que aí a gente teria a maior chance de ver uma área sem cobertura de nuvem. Então teria uma revisita aí de 2 dias ou melhor que isso. Então uma grande oportunidade da gente utilizar uma tecnologia que foi desenvolvida aqui, né, no Brasil, para um problema brasileiro, né, que é realmente a observação e o monitoramento da região amazônica, por exemplo. E se você quiser ver este ou outros programas que nós já produzimos, deve acessar o nosso canal no YouTube. Para você que gosta e quiser conhecer os outros programas produzidos pela rádio do SINCT, temos à disposição a nossa página no Facebook com todo o conteúdo já publicado. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia e até a semana que vem. Tchau!